Temos meditado sobre uma nova mente. Vimos no versículo 1 de Romanos 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, não dessa forma que o Juninho quase apresentou aqui, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Vimos isso no segundo domingo de janeiro, que eu não vou lembrar qual dia. Continuando esse texto, vamos entrar hoje no versículo 2. Quero ler com vocês então o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Falamos de ser a diferença. Hoje vamos continuar esse texto. Acharam aí versículo 2? Karen, lê para nós aqui no microfone, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste, ou, na maioria das traduções, não vos conformeis com este século ou mundo. A pergunta é, que negócio é esse de mundo, de século? Quero trazer como tema, olhando esse texto, seguindo o versículo 1, seja a diferença, pensar que nós precisamos vencer o mundo. A minha pergunta é, qual é o mundo? O que é o mundo? É interessante que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, não é isso? Para morrer por ele. Então Deus ama, mais ou menos aquele negócio que todo pai faz com os filhos, né? O pai pode, aí ele fala para a criança assim, você não pode assistir, essa é coisa de adulto, não é assim? Deus ama, mas a gente não pode conformar, não pode amar o mundo. Muitas vezes a gente fica naquela discussão de ser mundano, você é mundano, não é do mundo, mas fala, quem que não é do mundo? Você está no mundo ou não está no mundo? Sim ou não? A questão é que a gente precisa rever a própria palavra, né? Quando diz que Deus amou o mundo, está falando deste mundo físico, do cosmo, dessa criação, que Deus nos amou como sua criação. E quando nós olhamos esse texto e outros textos na Bíblia, na verdade, ele está dizendo que nós não devemos amar este século, amar este sistema. Isso está se referindo a um sistema separado do governo de Deus. No mesmo mundo, nós temos dois sistemas. O sistema de Deus, do governo de Deus, mas os sistemas do governo fora Deus. Então, na verdade, hoje, eu vou meditar com vocês somente na palavra mundo. Porque para a gente aprofundar e entender melhor esse texto, a gente precisa definir o que é mundo. Não é verdade? Porque esse negócio de ser mundano, não mundano, fica complicado. Mas entender que a Bíblia, na verdade, está falando de um sistema que está fora do governo de Deus. Quais as características que esse sistema nos traz? O que é este mundo, afinal? E eu quero pedir a sua permissão para a gente folhear um pouquinho a Bíblia e tentar buscar na própria palavra, em outras partes da palavra, referências que nos falam deste mundo. O que é o mundo, afinal? Que não é esse negócio de ser tá mundano ou não mundano. Como a gente viu aqui na encenação deles, as mesmas pessoas da igreja discutindo, um deles apresentando características diferenciadas no meio do grupo. Isso é o que esse texto nos traz, falando de um sistema mundano, de um sistema que é fora da visão de Deus. Gente, e é mais terrível do que possa parecer. Primeira característica que a gente pode encontrar sobre o mundo, é que este mundo está falando que ele tem um Deus. Você crê em Deus? Mas qual Deus? Porque há também o Deus deste mundo, o Deus dessa era, o Deus deste século.
Pergunta é que Deus nós estamos crendo. Veja só, se você quiser abrir, mas eu coloquei aqui para adiantar, 2 Coríntios 4:4. Só os homens fortes, bonitos, com voz grossa, saudável, audível. Leia esse versículo bem forte e bonito para as mulheres aprenderem conosco. 1, 2, 3. Eu já pedi vocês com uma certa motivação, porque de manhã fui envergonhado pelos homens, que eu tentava animar e os homens não conseguiam soltar a voz para ler o texto bíblico. As mulheres, também a maioria é mulher lá de manhã ali, né? Mas gente, olha só esse versículo. O Deus deste mundo, ele age controlando o entendimento das pessoas. O Deus desta era. O mundo tem um Deus. E não estamos falando do mundo, do sistema, deste governo, dessa criação do planeta Terra, mas do mundo desse sistema governado fora Deus. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para não ver a glória do Evangelho de Jesus. Então, quem é que age atrapalhando a revelação do Evangelho na mente das pessoas? O Deus do mundo. Quem é que age influenciando a pessoa, mostrando novas opções, novas alternativas para elas, contrária ao Evangelho de Jesus? O Deus do mundo. Mas aí você pode pensar, então, mas o Evangelho não vai fazer diferença? Faz. Veja um outro detalhe, agora as mulheres, que nunca nos envergonha. Leia por favor esse versículo, 1, 2, 3. Os pais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Esse texto em Efésios 2, estamos lendo aqui só o versículo 2, está falando de nós, quando vivíamos nos nossos pecados sem Deus. O que estava acontecendo ali? Quando nós seguimos esta ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o que ele faz? Ele atua nos que vivem na desobediência. Então, quando o ser humano insiste, busca desobedecer a Deus, ele está, na verdade, se filiando ao Deus deste mundo. Por isso que toda rebeldia, gente, toda rebeldia é maligna. O filho rebelde ao pai, um funcionário, familiar, qualquer rebeldia, a rebeldia não vem de Deus, ela vem do Deus do mundo, desse sistema sem Deus. Ele age no controle do entendimento, ele age controlando aqueles que seguem a desobediência. Quando Adão e Eva, nossos antepassados, desde o início, optaram em desobedecer a Deus, eles disseram: nós aceitamos um outro Deus na nossa vida, o Deus deste mundo. Entendendo mais do Deus deste mundo, ele tem um certo controle espiritual. Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas ou carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante que a Bíblia fala que nós em Cristo, em Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais em Jesus. Nós não estamos aqui debaixo das tentações. Espiritualmente em Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Mas nessa mesma região celestial, existem poderes também malignos. Esse é o império, esse é o reino onde o Deus do mundo age. Se optarmos pela desobediência, ele vai também ter um controle na espiritualidade da pessoa. Quantas vezes nós ficamos insistindo, batendo boca, não é assim? Com a pessoa,
questionando coisas, e as nossas palavras parecem que só atrapalham mais do que ajudam. Hoje pela manhã estivemos pregando no satélite, e depois veio a confirmação numa situação, e nós ali chamamos aquela pessoa, oramos com aquela situação, porque não vai adiantar, vai provocar ainda mais a ira, o ódio daquele que está já dominado pelo Deus do mundo. Há um controle espiritual. Em vez de falar às vezes com a pessoa, é melhor falar com Deus, guerrear nas regiões celestiais. Como eu sempre brinco, mas não significa que isso não é verdade, nós não devemos ser meio, a palavra é meio pejorativa, né? Ser meio espiritualoide, né? Achar que tem demônio em tudo, mas também não podemos ser espírito ateu, não é verdade? É real, gente. A esfera espiritual é real, e nós precisamos saber com o que estamos lidando para poder enfrentar o mundo, para poder vencer o mundo. Como lemos no primeiro versículo, se estamos apresentando as nossas vidas, nos esforçando na presença de Deus, o segundo versículo ele diz, mas tem algo que vocês precisam enfrentar, que é o mundo. Cada um de nós precisamos enfrentar este mundo com o seu Deus, que age, que interfere, que está guerreando contra as nossas vidas. Muitas vezes, a gente para, acha, Deus sabe de tudo, acho interessante, e a gente não se dispõe, em algumas situações, como a dramatização aqui, de tirar um dia para jejuar, de dobrar o joelho, de orar, de dizer, Senhor, eu quero entregar essa causa nas tuas mãos, porque eu já conversei, já fiz isso, mas não consegue resolver. Tem coisas que nós podemos e devemos fazer, sim ou não? Mas tem uma outra coisa que a gente deve e deve fazer, que é também entregar na mão de Deus, que não adianta ficar batendo cara com aquilo, batendo boca com aquela situação. É o Espírito de Deus que vai agir na região espiritual, quebrando cadeias, quebrando barreiras, esse controle na espiritualidade. O Deus deste mundo também age com um certo controle nessa era. Olha o que diz esse texto, falando do nosso resgate em Jesus, Gálatas 1,4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de quê? De nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Há um controle nessa região espiritual, onde os demônios, onde o Deus deste mundo e os seus anjos rebeldes o seguem. Eles agem, eles têm poder, eles interferem. E o que nós fazemos com isso? Muitas vezes, às vezes até numa conversa ou numa discussão, a gente tem que discutir assuntos, não é verdade? Mas quantas vezes eu já tive experiências na minha vida pessoal, de estar resolvendo, de estar em algum conflito, conversando alguma coisa que não entrou no consenso com a minha esposa, e ali parece que aquele assunto vai muito além do que deveria ir. Quem sabe você já teve essa experiência de parar, onde o Espírito Santo mexe com a gente, fala, não está certo, vamos parar, não é assim, nós não estamos aqui brigando um com o outro, não é dessa forma que se faz. A gente precisa ter esse discernimento, para perceber que há uma era, e há alguém que controla essa era, esse sistema. O que está acontecendo está além da esfera humana, está na esfera espiritual, e é nessa esfera que eu tenho que guerrear, eu tenho que vencer este mundo, eu tenho que vencer o Deus deste mundo, não deixar que Ele controle as minhas ações, que Ele influencie a minha vida, meus pensamentos. Amém, gente? Continuando ainda, olha a forma que o Deus deste mundo age para controlar. Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. A versão, na verdade, ela diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Quantas vezes você já viu alguém brigar ou até matar por causa de dinheiro, por causa de algum bem? Como que pode um material, um pessoal, não é isso?
um papel que tem um valor monetário, como que pode isso controlar a vida de uma pessoa? Mas controla. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Ele busca controlar através das coisas. E Jesus vem, olha, vocês têm que escolher quem é o Deus de vocês. O Deus deste mundo é que age com as coisas. Você já viu falar de pessoas, né, que fizeram chamados pactos com o diabo para conseguir alguma coisa, não é isso? Para realizar algum desejo dela. O Deus deste mundo parece que ele dá as coisas em troca da tua vida, em troca da tua alma. Se as pessoas estão atrás das coisas, ela tem as coisas, mas perde a vida dela, perde a família dela, a saúde dela, pelas coisas. Olha só mais, Tiago 4,4, adúlteros, falando para nós cristãos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Está falando para nós, igreja. Quando a igreja está ali apresentando os seus pedidos ao Senhor, o apóstolo Tiago vem dizendo, irmãos, não dá para dividir Deus com as suas necessidades. Quantas pessoas já abandonaram o Senhor, quando não aconteceu aquela bênção, que ela precisava sim, não aconteceu da forma que ela esperava, ou que foi dito para ela de repente. Quantas vezes eu e você, não nos abatemos diante da necessidade, e a gente fica procurando Deus, e muitas vezes, gente, aparece a ter oportunidades abençoadas. Você olha assim, esse negócio maravilhoso, você só precisa não ter mais tempo para a sua família. Para que o casamento? Você só não precisa ter tempo para educar seus filhos. Você vai ter todas as coisas, todas as necessidades realizadas. O mundo ele age assim, dando as coisas, realizando as necessidades da pessoa, mas roubando dela a vida, a alma, a família, o espírito. Para vencer o mundo, é preciso saber com o que a gente está lidando. Este mundo tem um Deus, o Deus dessa era, o Deus deste século. A gente não tem que achar que tudo é o diabo, tudo é demônio. Não, tem muita coisa que está na nossa responsabilidade. E eu geralmente entendo exatamente isso. É a decisão que eu estou fazendo. Mas queridos, a gente precisa estar atento que existe um reino espiritual no qual nós devemos guerrear. Muitas vezes você está com um conflito no trabalho, e uma pessoa vai lá e parece que tá te perseguindo, é inveja, é alguma coisa, e a gente fica querendo fazer o quê? Dá vontade de ir lá e dar um tapa santo naquela pessoa, pedir licença para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo fica aí só um tempinho, ou como diz o Danilo, apóstolo Danilo, pega o braço que não é convertido e usa ele e bate na pessoa. Mas isso são só brincadeiras, isso não existe na Bíblia, né? Mas não vai adiantar, essa não é a batalha que eu tenho que fazer. A batalha que eu tenho que fazer é o que a palavra nos diz. Eu vou me colocar em oração na presença do Senhor. Estou me lembrando de Daniel, foi falar de Daniel ontem no culto dos jovens. Daniel enfrentou uma grande batalha, e o que ele fez? Ele se colocou lá em 21 dias de oração por aquele propósito. Então, às vezes, parece que a gente não sabe com quem a gente está lidando. Eu tentei resumir num pensamento, diria que vencer o Deus deste mundo é mais do que pensar em comportamento. Por quê? Porque muitas vezes o meu comportamento, o seu comportamento, ele está fora do padrão de Deus para a nossa vida. Uma pessoa falou comigo, pastor, tem hora que eu acho até que eu não sou crente. Eu falei, mas por quê? Porque eu estou agindo assim. Eu falei, mas você é crente pelo que você faz ou pelo que você é? Depois a gente vai entender mais disso na continuação desse texto domingo que vem.
é mais do que comportamento. Não significa que eu não preciso me esforçar, como nós falamos já no versículo 1. Mas, gente, é muito mais do que comportamento, do que aparência. Você pode ter a aparência que for estar na igreja. É, na verdade, decidir a quem eu entrego o controle da minha vida. Quem é que está no governo da minha vida? Porque se é Deus, eu tenho que fazer como Daniel. Eu vou lá ficar 21 dias na presença dele. Se tem alguma situação que está fora do meu controle, é a Deus que eu vou. Homem nenhum poderá mudar essa situação. Quem é que está no controle da minha vida? A gente quer servir ao Senhor. Se eu sou um servo, entre parênteses aqui, gente, a palavra servo, né, doulos, na tradução mais clara, significa escravo. Mas somos um escravo por vontade própria. É melhor ser escravo do Senhor livremente, do que ser escravo do Deus deste mundo, que nos engana, nos seduz e nos destrói. Há um Deus neste mundo que precisa ser vencido. Quem é que está assumindo o controle da nossa vida? Em todos os aspectos. Lembra disso. Não deixa o Deus do mundo assumir controle da tua vida. Mas há mais características que nós precisamos entender para vencer o mundo. O mundo não tem só um Deus, mas há uma mente neste mundo. Se nós estamos falando de renovar a mente, e qual é a mente do mundo? Para eu poder saber buscar a mente do Evangelho, a mente de Cristo, eu preciso enxergar o que o mundo está fazendo, está agindo, qual é a proposta dele, qual é a mentalidade que o mundo nos apresenta. E eu quero ler um texto com vocês, que eu acho que ele define um pouco, nos apresenta alguma característica sobre isso. Podemos ler juntos, 1 João 2, 15 a 17, 1, 2, 3. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse texto está nos falando da cobiça ou desejo da carne e desejo dos olhos. Desejo da carne e desejo dos olhos. Perfeito. O mundo é o palco para a realização de todos os desejos, de toda a cobiça, o lugar de toda a imoralidade, que não é imoralidade, é a coisa mais natural. O lugar de todos os desejos serem realizados é o mundo. Como foi a tentação de Jesus? Mateus 4. Jesus foi chamado ali, e o que aconteceu? Apresentou todas as propostas que um ser humano pode se agradar. Você não gostaria de ter sucesso na vida? Ser o melhor empresário neste mundo? Muito bem financeiramente? Ter filhos todos formados? Excelentes carros na garagem? Desde que para isso você só precise traficar órgãos ou drogas. Esse texto nos fala de desejo da natureza, desejo dos olhos. É interessante que a Bíblia diz que a minha alma anseia por Deus, mas o texto está nos dizendo que o meu interior, a minha carne, a minha natureza pecaminosa tem um desejo pelo mundo. Os meus olhos são seduzidos pelo mundo. Há uma guerra que nós precisamos travar entre saciar a alma, ou saciar os olhos, ou saciar a nossa natureza interna.
Por isso que, se dinheiro fosse o problema, pessoas que têm dinheiro não se suicidavam, não teriam tristeza, a alma continua vazia. Eu quero que você tenha muito dinheiro, desde que você lembre de mim quando chegar no paraíso. Quem sabe você ainda não tem, porque você não está lembrando de mim, não é isso? Mas o problema é a gente saber o que é o desejo da alma. Você pode comprar todas as coisas que você quiser, e a alma continua vazia. Há uma guerra que nós precisamos enfrentar, gente. O que a nossa alma está clamando? Aí você sai e compra coisas, a pessoa vai e bebe, a pessoa vai e faz isso, faz aquilo, e a alma continua pedindo por Deus. Minha alma anseia por Ti, ó Deus. Pode inventar todas as tribos, cada período é uma tribo nova. Pode inventar todas as modas, como diz Eclesiastes, você pode ter tudo. Você vai chegar no final da vida, e eu espero que tenha a mesma conclusão dele. Sabe o que é que precisa acontecer? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso então nos fala de uma guerra interna, que é da carne e da natureza, mas uma guerra externa, que é a sedução dos olhos. Então não vai adiantar a proposta que a religião muitas vezes nos faz, de legalismo ou de liberalismo. Não vai adiantar pôr certas roupas, não vai adiantar cortar isso, cortar aquilo, não faz nada. É interessante que no passado alguns monges, na história da igreja cristã, se isolaram lá nas cavernas, para fugir do mundo, no sentido errado. Mas não adiantava, porque poderia não ter a sedução dos olhos, mas tinha a cobiça da natureza que está dentro deles. Lá tinha o quê? Tinha homens, não tinha mulheres, que é o problema do mundo, né? Aí a gente precisa tampar as mulheres, foi falar de muçulmano, e é interessante que elas concordam, elas nem repreendem, só algumas ficam com a cara assim, muito revoltada, só brincadeira, mulheres. Precisa tampar as mulheres, cobrir as mulheres, como se o problema estivesse nas mulheres. Tem até os absurdos que nós vemos de estupros, o que se falam de estupro, e tem até cristão que concorda com isso, que o problema é a roupa que a mulher veste. Você justifica então um ato desse por causa da roupa que a pessoa está vestida? Gente, aí os monges foram lá para as cavernas, se isolaram, só os homens. Pronto, o que aconteceu lá dentro? O que vocês acham? O homossexualismo. Porque a cobiça da natureza está dentro, é interno. Não adianta o legalismo. Tem alguns lugares que você não pode ter televisão, apesar que ele assiste na casa dos vizinhos, mas deixa isso por fora. Não pode ter televisão, mas e dentro? Você vai arrancar sua natureza interna? Mas é claro, a Bíblia diz o quê? Que eu preciso me conhecer. Se não faz bem para mim, cuide. Pode ser uma coisa que não seja aparentemente pecado, mas se isso está te escravizando, você precisa tomar cuidado com isso. Há um desejo interno, mas também nós precisamos tomar cuidado com o outro lado, com o liberalismo. Não tem problema, tudo é normal, que é o extremo talvez que nós estamos entrando agora na nossa geração. Tudo é normal, e não é. Nós precisamos enxergar o desejo interno da nossa natureza, o desejo dos olhos, a sedução, quando se vai naquele shopping, mulheres. Lembra dessa palavra, da cobiça dos olhos. Homens, quando você vai naquela loja de carro, enquanto a mulher compra um sapatinho de 200, você quer comprar um carro de sei lá, 50 mil. Ajudei vocês, vocês me perdoaram. Qual é a solução? Não é o legalismo, não é o liberalismo. A solução é não amar o mundo. Quem é que não ama o mundo, gente? Aquele em quem o amor do Pai está. Aqui está um diferencial da palavra de Deus para as nossas vidas. A gente tem tentado mudar comportamentos. Não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Como se pelo próprio esforço eu conseguisse tudo. Não há uma ação de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Olha o que o texto diz em 1 João: não ame o mundo.
Esse que o amor do Pai está nele, quando o amor de Deus está no meu coração, está controlando a minha vida, não há espaço para amar o mundo. A natureza pecaminosa está em você, mas ela é controlada pelo amor do Pai em mim. Eu posso ter seduções à vista, mas o amor do Pai está em mim. Isso é vida cristã. É corda bamba, é equilíbrio a cada dia, é vigiar e orar a cada dia. Você pode se isolar num quarto, sem nada, lá dentro estará um grande inimigo teu, que é a cobiça da sua própria natureza. Vencer o mundo é vencer a mentalidade deste mundo, como o mundo está agindo nas nossas vidas. Deixa o amor de Deus penetrar no seu coração, na sua alma. Então, para entender um pouco de desejo, Juliana, inclusive falando de ratinho, olha para o seu pé aí como é que está bonito. O que você gosta? O que você acha desse ratinho subindo pelo teu pé? Essa calça furada aí, subindo pela sua, olha só no seu pé, Mariana. O que você acha de um ratinho subir pelo seu pé dessa forma? Quanto você pagaria por esse rato? Nada. Por quê, gente? Vou chamar os biólogos, cadê a Nath? Não está aí, né? Agora, deixa eu te falar, quanto você paga e você gasta por esse ratinho? Isso é mais bonitinho, né? Seduzir os olhos. É claro que é todo jogo de marketing, mas para a gente entender o que é o desejo, né? É um rato da mesma forma, mas há um mundo encantado que foi criado e que nos seduz. Que maravilha, que coisa tão linda. É a aparência, é mais do que a aparência, é quem controla. Se você quer mais, a Bíblia nos dá até uma tabela. Aliás, tem ainda a soberba da vida nesse texto. É a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Bem, a vida aqui não é a vida zoe, que é a vida plena. João 10,10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida plena, vida espiritual. Mas a vida aqui é a palavra bio, que é essa vida no corpo físico. Zalita com 93, não é isso? Muita vida. Eu com 25, vou fazer 26 agora em março, tá bom? Lembrem disso. A vida que está sendo apresentada aqui é essa vida no corpo que nós estamos vivendo. Então, o ostentar, nós já sabemos bem, porque o Brasil tem o funk da ostentação, que já nos ensinou tudo. É o quê? É usar os recursos que eu tenho para impressionar o outro. Então, a Bíblia diz, não ame o mundo nem o que nele há. A cobiça da natureza interna, a cobiça dos olhos externa, e essa ostentação com os recursos da vida que nós temos, que Deus nos deu. Então vejamos, tem pessoas que ostentam os bens, ela tem muito bem, então ela ostenta o carrão dela, o dinheiro dela, não é assim? Quando ela está lá naquele spa maravilhoso, né? Maravilhoso, aí ela posta aquela foto assim, fala um lugar chique aí, é Cancún, né? Então, Dubai, estou aqui em Dubai, aí bota lá no Facebook causando inveja na gente, né? Assim, olha gente, vocês não podem. Só para gente chique, é brincadeira, né? Exagerando aqui, mas o ostentar os bens, seja, usar aquilo que temos para impressionar o outro. Mas tem gente que ostenta até o corpo, não é isso, né, Ju? Fazendo musculação, vai lá no Wesley na academia, aí fica fortão, tira aquela foto na frente do espelho, né, assim, sem camisa, para mostrar os músculos. Se vira com a Bíblia. Eu estou falando que a Bíblia faz, tá bom? Que a Bíblia diz. Tem gente que ostenta até a mulher, gente. Nós estamos numa época que a mulher é melancia, a mulher morango tem também? Mulher objeto. Olha o mulherão que eu tenho. Como assim? Ostentar. Tem gente que ostenta o cargo. Você sabe com o que está falando? Eu sei. Com um ser humanozinho desse tamaninho, mas que se acha alguma coisa. Dá vontade de falar assim, né? Tem gente que ostenta o cargo, o título.
tem gente que ostenta até o templo, no templo sagrado da Batista Filadélfia. Não pode nem entrar, porque é de ouro. Você vê isso na Bíblia? Isso é mente do mundo. E por que a gente aceita a mente do mundo? É verdade? A gente fica chateado, essa criança está brincando. Eu não sei na época de vocês, mas quando eu me converti, eu vi essa criança corria meio no auditório da igreja assim, e aí ficava assim, não pode correr dentro da igreja, né? Assim, claro que tem um cuidado, há outros detalhes aí, mas a gente tem que pensar o que a gente está ostentando, não é isso? Mas tem gente que ostenta até o poder espiritual. Eu não sei se está vendo muito videogame, eu não vim com o meu paletó. Cadê o meu paletó sagrado? Como é que chama? É Hadouken aquele negócio? Vamos testar para ver se vocês caem. Fiquem em pé. Gente, Jesus tem poder, não é verdade? Mas o poder de Deus não é para a ostentação dos homens. E você vai sendo levado pela mente do mundo, enganado pela mente do mundo. Se você quer uma tabela, agora sim, podemos apresentar uma tabela, Gálatas 5, 19 a 21, para entender mais o que é mundo, o que é essa mente do mundo. Imoralidade sexual. Até a sociedade diz, na nossa sociedade não há mais o que é imoral, tudo é normal. Impureza, que também está ligada à moralidade. O que é impuro? Não tem nada impuro, isso depende. Depende do ponto de vista, tudo é relativo. Libertinagem, está ligado também à moralidade, onde não há mais padrão nenhum. Orgias, uma época onde se tem swing, né? Sabe o que é isso? Idolatria não é só imagem, mas tudo que é colocado no lugar de Deus. Feitiçaria. Aí você fala, não, mas eu não faço nenhuma feitiçaria. Qual é o princípio da feitiçaria? Eu não vou explicar todos os textos, mas a gente tem essa tabelinha que a gente pode pegar. Mas é interessante o princípio da feitiçaria, que a pessoa vai lá e faz uma macumbinha, uma mandinga lá, para quê? Qual é o propósito? Para realizar algum desejo, não é assim? Agora, e no meio chamado, entre aspas, evangélico, não está acontecendo um negócio mais ou menos assim? Você então leva o teu sacrifício, entendeu? Para quê? Meu dinheiro vai comprar a bênção de Deus? Não é o sangue de Jesus por mim, que me amou quando eu ainda era pecador? Gente do céu! Então o pastor não precisa ofertar? Depende do teu coração, depende da tua gratidão, depende da tua fidelidade. Não da bênção de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu, você, todos nós estaríamos consumidos. Mas o mundo vai aí agindo, a mente do mundo vai dominando as pessoas, e a gente vai sendo levado por algo que não é de Deus. Às vezes você está passando aquela luta, e às vezes a gente vê o irmão com isso, parece que assim, eu tenho que fazer algo para Deus me abençoar, meu amado. Se coloca na presença de Deus, seja fiel ao Senhor, apenas isso. Gente, quantas outras coisas? Ódio, você tem ódio, meu querido, isso é mundo. Discórdia, ciúmes, o ciúme doentio, se mata. Nós tivemos uma chacina aqui em Campinas, final do ano. Ira, egoísmo, é pecado irar? A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não? Eu tenho que saber lidar com isso. O egoísmo quer pensar somente em si mesmo. A dissensão, facção, ligada à falta de unidade, tudo aquilo que eu faço, puxando para o meu lado, causando discórdia. A inveja quer ter o que o outro tem. Bonita essa calça sua, um amarelo fluorescente, um verde. Eu quero ter essa sua, né? Isso é a inveja e coisas semelhantes. Olha a mente do mundo agindo. Amém, queridos? Vencer o mundo
temos que lembrar que há um Deus neste mundo, mas temos que ficar atento à mentalidade que o mundo vai trazendo. Falando de egoísmo, a gente fala muito do servir, não é verdade? Como é que o egoísmo não tem entrado na nossa vida? O próprio egoísmo espiritual, a gente quer Deus para nós, fazer para o outro, eu já tenho tanto problema. Se eu posso resumir isso num pensamento, vencer a mente do mundo é ir além do ter ou do desejar, da cobiça dos olhos ou da carne, mas ou a soberba da vida, é aprender o propósito da vida na mente de Cristo. Qual é o propósito da vida? Na Bíblia, o propósito que você tem bênçãos é servir o próximo. O propósito que Deus tinha te abençoado mais financeiramente, 2 Coríntios 8, você pode ler depois, é você abençoar mais. O propósito de você ter esses talentos é você usar esse talento para abençoar. O propósito desses bens que você recebe é para abençoar, é servir. E aí, nós vamos entrando num modelo de espiritualidade, onde Deus é o nosso servo, não nós servimos a Deus e ao próximo. Vamos vencer a mente do mundo, amém? Se colocar na presença de Deus, com aquilo que temos em nossas mãos, aquilo que podemos fazer. Nós podemos fazer algo simples, mas nós podemos sim servir ao Senhor. E quando servimos a Deus, é porque Ele está no controle da nossa vida, e Ele estando no controle da nossa vida, aí sim, aquilo que é bom, agradável, aquilo que é perfeito, isso vai acontecer na nossa vida. Amém? Mas vencer o mundo não é somente vencer o Deus deste mundo, a mente deste mundo. Tem um outro aspecto que quase não acontece com a gente, que são as aflições do mundo, que geralmente nós atribuímos a culpa a Deus. As pessoas dizem assim, mas se Deus existe, por que há tanto sofrimento neste mundo? Aí a gente tem que ficar explicando, né, a história da criação o tempo inteiro. Olha o que Jesus fala, queridos. Vamos ler juntos lá para vocês acordarem, 1, 2, 3. Onde é que está a paz e o ânimo? É em Cristo ou no mundo? São nas coisas que eu estou sendo seduzido a comprar? São nos desejos que eu tenho? Nos bens? Jesus diz que a paz, o ânimo está nele. No mundo eu terei tribulações, aflições. Isto é o mundo que nós vivemos, este é o sistema, isso faz parte dele. Agora vou para ti, Jesus na oração lá em João 17, agora vou para ti, Pai, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, aqui o mundo físico, né? Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Paz e ânimo está em Jesus. Mas o mundo, a mente do mundo, quando vai penetrando na nossa vida, o que ela vai fazendo? Ela vai tirando o nosso foco, o nosso olho de Cristo e colocando nas coisas que temos. E aí a gente vai se apegando às coisas que Jesus nos deu. E aí, um dia vem a tribulação no mundo, na vida. O que acontece? A gente perde a paz. Às vezes, gente, nós não tínhamos nada. E a gente vem sendo abençoado em Cristo. Ele cuida de nós, Ele age na nossa vida, mas a gente se apega às coisas, em vez do foco, da paz, do ânimo estar nele. Também para vencer as aflições do mundo é necessário ter uma consciência de estrangeiro e peregrino. Olha o que esse texto diz. Todos estes, falando dos heróis da fé em Hebreus 11, todos estes ainda
viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Qual é a sua nacionalidade? Estrangeiro. Onde é a tua cidade? Eu sou um peregrino, eu não tenho uma cidade fixa. Se nós não tivermos essa consciência de que nós não somos deste mundo, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se eu sou de Cristo, eu não sou do mundo. Enquanto Deus permitir, você fica tranquilo que você vai viver aqui seus 70, 80, quem sabe até 93 anos. Fica tranquilo, Deus tem poder, a vida está na mão dele. Mas, meu amado, mulher de Deus, tenha uma consciência de que aqui não é a nossa terra, de que aqui não é o nosso lugar, de que aqui não é a terra prometida. Nós estamos passando por aqui, nós somos estrangeiros aqui, a nossa língua original, materna, não é essa língua. Se perdermos esse foco, os sofrimentos deste mundo, as aflições deste mundo, tirará o brilho da glória que há em Cristo revelada para nós. Há um outro texto sobre a consciência de estrangeiro e peregrino, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, somos os mais miseráveis. O que o mundo está tentando fazer é exatamente dizer: não, aqui é o meu lugar, agora eu estou estabilizado, firme, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso é ilusão. Tua saúde está perfeita, não importa a idade, está na juventude, você não sabe amanhã. Isso é a vida, são as aflições do mundo que nós precisamos saber como enfrentá-las. A Bíblia não diz que nós não teremos aflições, mas nos ensina a aprender em Cristo e enfrentar as aflições. E ainda mais, gente, olha esse texto. Ter uma consciência de estrangeiro e peregrino e ter uma fé verdadeiramente bíblica. Porque ter fé, todo mundo pode ter, mas uma fé bíblica está no Evangelho de Jesus. Vamos ler esse texto juntos, observa aqui comigo. O que é que nós enfrentamos e superamos? Nem morte, você já passou pela morte? Nem vida, nem anjos, nem demônios, tem crente com medo de demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar. Quem é que não ama o mundo? Vocês lembram disso? Aquele que o amor do Pai está nele. Nada disso será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente pelo amor de Deus, que vai enchendo a nossa vida, que vai penetrando na nossa vida, que vai cuidando e agindo na nossa vida, é através desse amor que eu vou conseguir superar as aflições deste mundo. Mais um texto, e eu acho demais esse texto, 1 João 5,4. Veja bem, o que é nascido de Deus, convertido, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé em Jesus, de fato, uma fé bíblica. O que eu digo uma fé bíblica, gente? Parece que muitas vezes a fé é interpretada de uma forma irracional, mais ou menos assim, em alguns contextos, é ensinado, você tem lá um diagnóstico, está doente, está com dengue, está lá o diagnóstico,
E aí o que eles ensinam que é fé? Fé é você olhar para aquele diagnóstico e dizer: isso é mentira, isso não é real, eu não estou doente, eu estou curado. O diagnóstico diz que está curado? Eu entendo que a Bíblia não ensina dessa forma. Ser ignorante com o meu próprio entendimento. Mas a Bíblia ensina o quê? Que a fé é você enxergar o que você não vê. Eu estou vendo que o diagnóstico é esse, mas quem dá a palavra final na minha vida? Eu estou vendo que a situação é essa, mas quem controla a minha vida? Não é fugir da realidade, isso é irracionalidade. É eu enxergar a realidade, mas com os olhos da fé. Eu sei que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Isso é fé. A fé que vence o mundo. O mundo está aí, você vê problemas por todas as partes, mas eu enxergo além do que está visível com os meus olhos humanos físicos ali. Podemos resumir isso, que vencer as aflições é muito mais que lidar com lutas ou bênçãos, mas aprender, querido, a depender de Deus, estar na presença de Deus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Jesus está conosco, e não é somente na hora que as coisas estão bem, na hora da luta também Ele está conosco. Quem sabe, se a gente olha para a história bíblica, são os momentos que Ele mais está conosco e mais quer nos ensinar a aprender a depender dEle, porque naquele momento você já não tem o recurso, naquele momento você não tem a solução, naquele momento você não tem a esperança mais, mas eu não tenho que fugir da presença dEle. Isso é um erro que nós cometemos. Quem sabe, porque estamos sendo vencidos pelo mundo, ficamos magoados com a situação, muitas vezes revoltados. Tem gente até que ensina a se revoltar contra Deus. Em vez de nos humilharmos na presença de Deus e buscar entender qual é o caminho do Senhor para a nossa vida, o que Deus está nos ensinando, o que Ele quer fazer na nossa vida, e deixar Ele agir, deixar Ele fazer, porque Deus está no controle da nossa vida. Amém, queridos? Vamos vencer o mundo. Fique atento. Há um Deus controlando este mundo. Há uma mente que está sendo espalhada no meio da sociedade. Há aflições neste mundo que nós precisamos enfrentar, internos, externos, por todos os lados. Eu queria te desafiar nessa noite a buscarmos a Deus. Podemos cantar um trecho da última canção que cantamos aqui. Realmente precisamos de um milagre. Se você puder, eu gostaria que você pudesse dobrar o seu joelho. Se não puder, não tem problema, fica sentado, Deus vai ouvir da mesma forma, mas é um ato de humilhação, de reconhecimento que nós estamos prostrados diante dEle. Dobra o seu joelho em oração, fala com Deus individualmente, coloca teu coração, tua luta. Enquanto isso, vamos ouvir, vamos estar ao som dessa oração, dessa canção. Espírito de Deus, coloca aquela causa, quem sabe tem saído do nosso controle, mas eu creio no poder de Deus. Você também crê que o Senhor venha interferir na nossa vida nessa noite.